Então hoje a gente vai falar sobre o ministério de Jesus, né? Para onde eu irei? Abra aí sua Bíblia, por gentileza, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o ministério de Cristo, iniciando ali no batismo de Jesus Cristo. Capítulo de número 3, versículo 13 do Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Mateus. Diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas Jesus opunha-se, ou melhor, mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o ministério de Cristo iniciará a partir do batismo, né? Existem pelo menos 3 batismos no Novo Testamento. Existe o batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo e também o batismo, que é o batismo com fogo. Para a gente entender isso, antes de nós falarmos aqui sobre o batismo de Cristo, no mesmo capítulo 3, lá no versículo 11, onde está a pregação de João Batista, versículo 3:11, diz assim, ó: Eu em verdade vos batizo com água, ou seja, um dos batismos, né, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verso 12: Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então aqui a proposta de João Batista, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 11, ele demonstra aqui pelo menos 3 tipos de batismo. O primeiro, o batismo por intermédio da água, que o propósito é para o arrependimento. O segundo batismo é o batismo que haveria de vir por intermédio da pessoa do nosso amado Jesus Cristo, que batizaria com o Espírito Santo. E o terceiro batismo é o batismo com fogo, a qual é o fogo do juízo, que será
aqueles que serão lançados num lago de fogo e enxofre. Então, esses são os 3 batismos: o batismo na água para o arrependimento, o batismo do Espírito Santo, que é dado à igreja, e o batismo com fogo. Porque normalmente eu já vi gente usando, eu acho que os irmãos também já viram, muitos usando esse texto aqui, do capítulo de número 3, versículo de número 11, tratando o batismo com o Espírito Santo e com fogo como se fosse o único batismo. Alguém já ouviu alguém falando sobre isso? Mas, biblicamente falando, esse fogo aqui é um fogo do juízo, né? É o fogo do juízo. E a maior prova disso é o próprio contexto. Lá no versículo 12, que nós acabamos de ler, olha o que o texto diz: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira. Então aqui está falando do próprio Cristo, né? E recolherá no celeiro o seu trigo. O trigo é o símbolo da igreja. Então o celeiro aqui é o símbolo do céu. Mas quanto à palha, que são os ímpios, estes que não receberam o batismo com o Espírito Santo, será queimado como palha no fogo, a qual este fogo nunca se apagará, que é o fogo do lago de fogo e enxofre. Alguém poderia me perguntar: mas o Espírito Santo ele não se manifesta também como fogo? Pode ser. Lá no Antigo Testamento, há algumas passagens que trazem a figura do Espírito Santo se manifestando como fogo, né? Atos 2, o Espírito Santo se manifesta ali como língua repartida, como de fogo, né? Não é literal, entende? Como ali já identifica que é algo parecido, né? Então, são esses 3 batismos: batismo na água, batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, que é o batismo para os ímpios, né, que serão lançados num lago de fogo e enxofre. No capítulo 3, versículo de número 13, se nós analisarmos aqui, uma vez que Jesus agora já tinha 30 anos de idade, Jesus foi até as margens do Rio Jordão para ser batizado. A gente sabe muito bem que João Batista ele era primo de Jesus, né? Uma vez que eles tinham aproximadamente ali, acho que 6 meses de diferença de idade, a gente consegue entender que o ministério de João está lá em Lucas capítulo 1, se não me vamos ler lá? Lucas 1:80, se não me falha a memória. É 1:80. Diz assim, ó: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteves nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Há alguns comentaristas que dizem que realmente os dois se conheceram ainda quando eram crianças. Mas como os pais de João Batista já eram idosos, então, com certeza, eles não demoraram muito tempo para morrer. E o que... Isso, Zacarias e Isabel. Então, pelo fato de João ser filho de um levita, e o pai também era sacerdote, ele poderia também continuar nesse caminho, né, e se tornar um sacerdote como seu pai. Mas a proposta divina, a proposta do Senhor para cumprir a profecia lá de Isaías, é que este haveria de ser o que iria preparar o caminho para Cristo. Então, ao invés de João Batista se tornar um sumo sacerdote, andar com uma veste de linho, como os demais sacerdotes, a Bíblia vai nos dar informação dizendo que ele cresceu no deserto. Quando a Bíblia fala aqui que ele cresceu nos desertos, é porque João Batista se tornou um essênio, né? O essênio era um grupo de pessoas que não aceitavam a maneira em que
os sacerdotes e o sumo sacerdote estavam exercendo o seu ministério no templo, e eles eram contra esse sistema falido, e eles levavam um tipo de vida totalmente diferente, uma vez que a Bíblia diz que João Batista, ele comia mel silvestre, né? E também gafanhoto. Então deixava lá o gafanhotinho secar no sol e comia, né? Mas alguém poderia dizer: mas ele não era descendente de Abraão? A Bíblia diz que algumas comidas os judeus ou os descendentes de Abraão não podiam comer. Mas entre os répteis, ou entre os insetos, precisamente os insetos, os gafanhotos faziam parte, até hoje faz parte, da culinária dos judeus. Isso a gente vai encontrar lá em Levíticos, capítulo 11. Vamos ler lá? Levíticos. Oi? Não entendi, meu irmão. Mas eles comem de tudo, né? Lá no capítulo de número 11, versículo de número 21. Alguém pode ler aí? Mas de todo inseto que voa e anda sobre 4 pés, podereis comer dos que tiver pernas com figas, para que com elas saltar sobre a terra, para com elas saltar sobre a terra. Obrigado. Então, fazia parte aí da dietinha aí. Os judeus podiam comer o gafanhoto, né? Tranquilamente. E João Batista, ele se alimentava disso no deserto. E a proposta do ministério de João Batista é para preparar o caminho, né? Como está lá no livro do profeta Isaías. Então, João Batista aqui, ele batizava no intuito de já preparar o povo para o arrependimento, uma vez que o Messias haveria de vir para pregar o reino dos céus, né? Voltando lá para Mateus capítulo 3, irmãos. Mateus capítulo 3. A gente já consegue compreender que o batismo de Cristo aqui, ou o batismo de João, ele se torna para o arrependimento dos demais, mas Cristo não tinha pecado, né? Então aqui é mais por uma questão de dar exemplo. E a questão do batismo, existe até mesmo, eu já vi algumas igrejas, algumas não, eu vi uma igreja uma vez, que eles batizam em prol daqueles que já morreram. É claro que isto não é bíblico, isso é uma heresia. E esse problema tinha lá na igreja de Corinto, né? Vamos ler lá, por gentileza? 1 Coríntios, capítulo 15. Quinze 29. Primeira Coríntios 15, 29. Se alguém puder ler. Então esse era um problema da igreja de Corinto lá. Eles estavam batizando em prol daqueles que já tinham morrido, que é uma grande heresia. Agora, a questão aqui do batismo de Cristo, o porquê de Cristo ter batizado e a proposta de tudo isso, a gente vai entender que há a manifestação aqui da Trindade, né?
voltando lá para Mateus capítulo 3, né? A manifestação da Trindade. Veja que quando Jesus foi batizado, lá no versículo 16, 3,16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, ou seja, um dos seres da Trindade, descendo como a pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então há a manifestação do Filho, né, sendo batizado, a manifestação do Espírito Santo e a manifestação do Deus Pai. Então qualquer pensamento unicista cai por terra, uma vez que há a manifestação da Trindade num dos momentos mais oportunos, né, da história, e também na plenitude da manifestação de Cristo. Após isso, meus irmãos, uma vez que Jesus foi batizado, lá no capítulo 4 já vem a tentação, né? A tentação de Jesus. Então Jesus foi batizado e no versículo de número 1 o texto diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A proposta aqui é muito interessante, porque o próprio Pai, por 3 vezes, ele vai elogiar o próprio Filho. A gente vai encontrar isso em Mateus 3,17, este é meu filho a quem me comprazo. Depois a gente vai encontrar lá em Mateus 17,3, já no decorrer do ministério de Cristo, na transfiguração do Senhor, o próprio Pai também disse: esse é meu filho a quem me comprazo. E quando ele está próximo ali da morte, em João 12, 27, até o versículo 30, por essas 3 vezes Jesus diz: este é meu filho a quem me comprazo, ou seja, eu tenho alegria porque ele é meu filho a quem veio para cumprir todos os propósitos e ser obediente. Mas lá no capítulo de número 4, já no versículo de número 2, a Bíblia vai nos dar informação dizendo que o Espírito do Senhor levou Jesus para o deserto. E o texto complementa dizendo que para ser tentado pelo diabo. Verso de número 2, a Bíblia diz que Jesus vai entrar ali no rol dos únicos homens na Bíblia, precisamente no Antigo Testamento, que jejuaram 40 dias no deserto. E quem foi? Moisés, né? E Elias. Então Jesus vai para o deserto e ele vai jejuar 40 dias, e após isso a Bíblia vai nos dar informação dizendo que a proposta era ser tentado pelo diabo. Então, no capítulo 4 a Bíblia vai nos falar sobre as 3 tentações que Cristo sofreu no deserto, né? Uma vez que ele já tinha sido batizado. A primeira delas está no versículo 3, e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se alguém puder, mais uma vez, leia lá o capítulo 3, versículo 17. O que o pai disse para o filho uma vez que ele foi batizado? 3,17 do Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Mateus. Então é o próprio pai falando para o filho: este é meu filho amado. Mas a primeira tentação de Cristo no deserto, o diabo quer colocar dúvida na cabeça de Cristo. Isso mesmo. Lá no capítulo 4, versículo 3, o texto diz: e ele, chegando-se a ele, o tentador, disse: se tu és, ou seja, você é o Filho de Deus mesmo? Realmente, você é o Filho de Deus? Porque essa é a proposta do diabo, irmãos. O diabo sempre quer colocar dúvidas na nossa cabeça para saber, para tentar
nos enfraquecer e esmorecermos na nossa fé. E como o irmão disse, foi a mesma proposta do diabo lá no jardim do Éden, né? Vamos ler lá? Gênesis 3. Três, 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então a proposta do diabo aqui, no deserto, é a dúvida. Então, a gente aprende aqui, não deixe o diabo colocar dúvidas na sua cabeça. Será que realmente você é filho de Deus? Aí Jesus, lá no versículo 4, ele, porém, respondendo, diz: está escrito. Ele vai usar uma passagem bíblica, né? Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus venceu Satanás aqui como homem, né? A segunda tentação, veja que o diabo agora já foi um pouquinho mais sutil, né? Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Então o pináculo do templo aqui era uma altura do vale, da parte mais alta até o vale de Cedron, de aproximadamente 150 metros de altura, né? Que é considerável, é uma altura que... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Verso 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então, quem aqui que está citando um texto bíblico? O próprio diabo, o próprio Satanás. E outra coisa também que ele queria fazer, Arruma uma água para mim, Raquel, por gentileza, fazendo um por favor. trás das bombas, É. ele leva Jesus até o pináculo do templo. Jesus estava 40 dias no deserto, ele estava sujo. O judeu, para ir até o templo, ele tinha que estar limpo. Por isso havia vários tanques em volta do templo, para purificação. Jesus não estava puro. Ele sabia que Jesus, o correto, seria ele se lançar dali, porque ele estava impuro no lugar que é santo. Então, por trás da história também há uma outra. Entendo piamente. É interessante isso. Nós vamos ler um texto, irmãos, que está lá no Salmos 91, porque esse é o texto que Satanás citou, né? Obrigado, muito obrigado. Salmos 91. Lê por gentileza aí, irmão Edson. Salmos 91, verso 11. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Olha que interessante aí. O diabo não cita em todos os seus caminhos. Ele tira isso. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou um texto fora de contexto. O que ele... Diz aí, lê mais uma vez, por gentileza, querido. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Uhum.
E aqui, olha o que Satanás diz: a seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Veja que ele pinça algumas coisas que são importantes do texto. Ou seja, Deus guarda a partir do momento que nós estamos no caminho dele. Então, hipótese alguma, nós devemos tentar ao Senhor. Entende? Era isso que o diabo queria. Então a gente consegue compreender, irmãos, que o diabo, em algumas maneiras, em algumas situações, ele distorce a Bíblia, ou até mesmo acaba criando heresias. Porque um texto fora de contexto se torna o quê? Um pretexto. E a gente tem que tomar muito cuidado, uma vez que a gente vai ler a Bíblia, né? Por exemplo, um texto que normalmente eu vejo muitos, até mesmo famosos, usando e tatuando: tudo posso naquele que me fortalece. Então daí eles pinçam esse texto lá para dizer: não, eu tenho Jesus, então eu posso tudo, eu posso conquistar tudo. Mas o texto não está falando isso. Muito pelo contrário, Paulo está dizendo assim, ó, esse tudo posso naquele que me fortalece, é que ele tem uma estrutura espiritual tão grande que ele pode viver na abundância, mas também pode viver passando necessidade. E ele mantém o equilíbrio. Vamos ler lá? Isso se torna interessante. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando for ler o texto, já leia todo o contexto. Leia tudo que está ali em torno, né? Leia todo o capítulo. Em algumas situações tem que ler até mesmo alguns capítulos que antecede e que sucede. Filipenses, por gentileza. Oh, Jesus. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Eu sei que a gente está em dias que estão bem frio, né? E a situação que a gente está vivendo no país. Mas eu louvo a Deus pela vida de todos que estão aqui. Capítulo 4 de Filipenses. Quatro 13, se alguém puder ler aí. Mas o que é esse posso todas as coisas que me fortalece? Leia o verso 12 agora, irmão Reinaldo. Aí vem o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Eu tenho com Cristo, eu não perco equilíbrio, entende? Eu estou tão fortalecido que eu posso estar na abundância, comendo só picanha, alcatra, oh glórias. Quem não gosta de carne, peixe, sei lá. Pode né? Mas eu sei passar também fome. E ele passou fome. Então, esse fortalecimento é isso. Então, isso se torna interessante, porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que ler todo o contexto. Ali ele continua ainda no Isso. 14, todavia fizesses bem em tomar parte da minha aflição. Olha aí. Os próprios filipenses tomaram parte junto com ele da aflição que ele passou. Para os irmãos ver, né? Então, quando for ler... Ele era bravo, né? É. O barco que ele entrava afundava. É. Sabe, ele era apedrejado. Sofreu. Então, a gente tem que entender que o diabo, às vezes, ele tenta distorcer a palavra, né? E a terceira tentação. E é interessante que o diabo veio com um texto fora do contexto e Jesus vai vencer por intermédio da palavra também, que é um texto que está lá em Deuteronômio capítulo 6, 16. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo vai para a terceira tentação. Verso de número 9. Novamente transportou o diabo a um monte alto
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam, né? E o serviram, aliás. O evangelista Lucas diz que Satanás deixou Cristo por um tempo, porque depois ele também continua tentando, né? Uma vez que ele entrou em Pedro e disse que Jesus não deveria subir para a cruz. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Entende? Então, qual que era a proposta aqui dessa terceira tentação do diabo? Era fazer com que Cristo conseguisse a glória sem sofrimento, sem a cruz. Vamos ler um texto, por gentileza, para a gente entender qual era o propósito de Cristo. Lá, no Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Lucas, capítulo 24 e 26. Capítulo 24, versículo 26. Se alguém puder ler aí. Obrigado. Então, o propósito divino para Cristo era esse. Era por intermédio do sofrimento ser glorificado, né? Os irmãos vão lembrar de uma passagem, uma vez que Jesus ressuscitou, que uma das Marias chegou perto dele. Jesus diz: não me toque, porque eu ainda não fui glorificado. Porque a proposta dos céus era Jesus ter a glória por intermédio da cruz, por intermédio do derramar do sangue. 1 Pedro capítulo 1, 11. 1 Pedro 1, 11. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 11, se alguém puder ler aí. Obrigado, querido. Então, por intermédio do sofrimento de Cristo, ele foi glorificado. O diabo sempre quis receber glória para si, né? Lá em Isaías 14, a Bíblia vai nos falar sobre o rei da Babilônia, mas prefigurando Satanás, que este quis subir, né, até acima do trono de Deus. Então, o diabo sempre quis. Ele sabe, mas o poderio de interpretar é dado somente àqueles que é cheio do Espírito Santo, né? Então ele conhece, porque ele esteve em todas as passagens, né? Mas a interpretação ou a iluminação do texto só é dado por intermédio do Espírito. Então essa é a diferença, né? Por isso que, para se entender, há necessidade de ser cheio do Espírito Santo, né? Alguma pergunta, irmãos? Pode perguntar aí. Já para a gente ir para os métodos que Jesus usava, né, para pregar e os milagres. Alguma pergunta sobre o batismo?
Oi? Isso. Não entendi. Não. Continuou, né, até a destruição do templo. Até o ano 70. O templo, lembra quando Jesus disse que aquele templo haveria de ser destruído e não ficaria pedra sobre pedra? Então foi destruído no ano 70. O general Tito, né, entrou em Jerusalém e destruiu toda a cidade. Ali acabou o sacerdócio, né? Acho que eu até disse na última aula que a proposta dos judeus é a reconstrução do templo, né? Mas a pergunta que não quer calar, como que eles vão saber quem são os descendentes de Levi? Porque eram os únicos que poderiam ser sacerdotes, né? Como que eles vão saber se a única genealogia que está intacta até hoje é a genealogia de Cristo, né? As demais foram queimadas no ano 70, né? Então o povo, os judeus, eles foram, dispersaram, né, pelo resto do mundo no ano 70, depois de Cristo, e só voltaram no ano 1948. No ano 1948. Então, olha o tempo que passou. Então, aqui que a gente já consegue entender que realmente eles estão preparando o templo para o anticristo, porque é impossível eles saber quem são os verdadeiros descendentes de Abraão, ainda por cima descendente de Levi. Então, é impossível. Então, o sacerdócio ele acabou no ano 70. Sacerdócio terreno, né? Porque, bem na verdade, espiritualmente, Jesus, ele veio para exercer o sumo sacerdócio espiritual, para acabar com todos aqueles rituais do Antigo Testamento, né? Por isso que hoje não há mais necessidade de sacrificar animais, enfim. Entende? Hoje a gente é salvo o intermédio pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Mais alguma pergunta aí para a gente já falarmos sobre as parábolas? Não? Então, irmãos, Jesus vai começar seu ministério ali, uma vez que ele sai do deserto. A Bíblia diz que João Batista estava preso, Jesus vai para a região da Galileia. Então ele vai começar o ministério dele ali na Galileia, né? E Jesus vai usar um método muito importante na época, que era o método de ensinar por intermédio das parábolas. Primeiramente, as parábolas elas eram usadas já no Antigo Testamento, né? Vamos ler lá Isaías capítulo 5. Se os irmãos analisarem, o próprio profeta Isaías já usava esse método, né, de parábolas para ensinar o povo, para admoestar. Capítulo 5, versículo 1, né, que é a parábola da vinha. É em forma de cântico, mas é uma parábola, né? Então, no capítulo 5, versículo 1 diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil. Então, isso daqui é uma parábola que o profeta Isaías já usava. O profeta Ezequiel também usou, está lá em Ezequiel 17, né? Pois os irmãos, se os irmãos quiserem ler, Ezequiel 17, 1, 10. A parábola, por que Jesus usava muito esse método de parábolas? Primeiro, porque ele tinha que cumprir uma profecia do Antigo Testamento. Salmo 78, 2. Salmo 78, aliás. Versículo 2, se alguém puder ler aí. Obrigado. Agora aproveita e lê para mim, maninho, Mateus 13, 34. Mateus 13, 34.
Então ele está fazendo uma citação, né, do Salmo 78, verso 2, que é o Salmos de Asaf, que ali foi usado por Deus para dizer que quando o Messias viesse, esse haveria de pregar também por intermédio das parábolas. Mas por que Jesus usava as parábolas? No mesmo Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 11. Vamos ler lá? Mateus 13, 11. Obrigado. Então, Jesus usou o método aqui das parábolas, porque a proposta de Cristo não era para que todos entendessem, uma vez que existiam aqueles que eram incrédulos, que eram homens perversos, pois sim, as parábolas eram especificamente para os pequeninos, para aqueles que tinham um coração manso. Então, a proposta da parábola, a gente já consegue perceber que não era para todo o público, uma vez que sempre os fariseus e os saduceus, né, estavam lhe ouvindo. Está chovendo. Precisa de chuva, né? Lá no Passaúna, lá, já deu uma melhorada. Então, irmãos, esse método de parábolas, a gente vai compreender que na Bíblia existe pelo menos aproximadamente 40 parábolas. E tudo que Jesus usava, tudo que Jesus falava nas suas parábolas, era algo que fazia parte do cotidiano do povo e também era algo em que Jesus aprendeu no decorrer da sua profissão. Qual era a profissão de Cristo, os irmãos lembram? Ele era o quê? Carpinteiro. Então, pelo fato de Jesus ser o irmão mais velho ali, né, o primogênito, com certeza o seu pai, uma vez que ele faleceu, e às vezes que aparece ali a família de Jesus, nunca aparece o pai, né, a figura de José. Dá-se a entender que ele já estava morto no período em que Jesus exercia o seu ministério. Então, com certeza, nesse período em que houve a ausência do José, Jesus exercia esse papel, a qual era uma profissão que era chamado de a carpintaria. Normalmente, quando a gente fala da carpintaria, a gente resume a carpintaria somente uma pessoa que trabalha com madeira, né? Ou que faz móveis, enfim. Mas a carpintaria na Bíblia, irmãos, ou quando a gente traz do grego, da língua grega, a gente compreende que a carpintaria não se resumia só a trabalhar com madeira. A palavra usada no grego é tekton, que era usada para algumas outras profissões. Então, Jesus não trabalhava só com madeira. Jesus também, ele trabalhava com a pedra. Jesus também trabalhava com a terra. Em algumas situações também ele trabalhava com o ferro. Então, a carpintaria abrange tudo isso. Trabalha com madeira, trabalha com a pedra, ou as rochas, né, da época, e também era usado para trabalhar com a terra. É por isso que Jesus vai usar, tanto nas suas parábolas e nos seus ensinos, algo que fazia parte do cotidiano, ou algo que fez parte do seu trabalho anteriormente, uma vez que ele era carpinteiro. Por exemplo, como carpinteiro que trabalha com madeira, Jesus vai usar isto para dar uma grande lição. Lá no capítulo 11 do Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Mateus. 11, versículo de número 29. Vinde a mim todos que estáis cansados, verso 28, né? E oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração,
e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para saber se o camarada era bom mesmo, como um bom carpinteiro que trabalhava com madeira, ele tinha que fazer o jugo. Então Jesus, com certeza, ele sabia fazer um bom jugo. Os irmãos sabem o que é jugo, né? Era colocado em cima de 2 animais, então por isso que tinha que trabalhar com a madeira e deixar ela extremamente bem lisa, para que as farpas não entrassem no couro do animal, né, e machucando o animal. E tinha que saber também trabalhar com a madeira ali, para não pender para um lado ou ficar pesado o jugo para um animal mais do que o outro. Então tinha que ter esse certo equilíbrio. E a carpintaria dava para saber se o camarada era um bom carpinteiro, se ele soubesse fazer um bom jugo. Então Jesus aqui está se apropriando de algo que fazia parte da sua profissão para pregar e para falar sobre aqueles que estavam oprimidos por Satanás, oprimidos pelo sistema, né? Porque eu não sei qual o jugo que é pior, ou se é o jugo do diabo ou é o jugo do sistema religioso. Mas Jesus usa isso daí para dizer que agora ele traria um jugo que é suave e também leve. Então é Jesus se apropriando da sua própria profissão para pregar para aqueles que estavam lhe ouvindo. Então Jesus falava algo muito simples para que o povo pudesse entender e às vezes a gente não entende porque não faz parte da nossa cultura, né? Mas para eles era algo costumeiro. Por exemplo, Jesus também usou uma linguagem de semeador, né? Ou seja, a carpintaria também era aqueles que plantavam. Vamos ler lá Mateus capítulo 13. Mateus 13. Para falar sobre aqui existe a parábola do semeador, a parábola do trigo e o joio, e também a parábola do grão de mostarda, para falar sobre a questão da fé. Interessante que o grãozinho de uma mostarda, ela é do tamanho de uma cabeça de um alfinete, né? Mas, uma vez que você planta, a árvore cresce até 4 metros de altura. Dificilmente um homem adulto consegue abraçar o tronco dela. Então, Jesus aqui está se apropriando, né, da sua própria profissão, uma vez que ele está falando sobre o grão de mostarda. Mas aqui no capítulo 13, versículo de número 3, olha o que Jesus vai dizer. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, a parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu frutos, um a 100, outro a 60 e a outro a 30. Aí quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então Jesus aqui está se apropriando da sua própria profissão para falar sobre o plantio, o que é derivado da terra. Outra parábola também, que a gente consegue entender que Jesus exercia esse papel de carpintaria, ele sabia muito bem o que estava falando, está lá em Mateus 20, irmãos. Mateus 20. Mateus 20, aqui a Bíblia vai falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, né? A qual o pai de família, ele sai de madrugada para contratar homens para trabalhar na vinha. Então ele vai, esse pai de família aqui, primeiramente ele vai 6 horas da manhã, contrata os trabalhadores, depois ele vai 9 horas da manhã para contratar outros trabalhadores, depois ele vai meio-dia para contratar outros trabalhadores, depois ele vai 3 horas da tarde e por último ele vai
às 17 horas ou às 5 horas da tarde para contratar os últimos trabalhadores. Então, Jesus aqui ele sabia muito bem como funcionava essa contratação de trabalhadores. E quando chega 6 horas da tarde, ou chegou 6 horas da tarde, Jesus diz que chegou o fim do expediente e na hora de pagar, aí ele começou a pagar dos últimos que começaram a trabalhar, que no caso foi 5 horas da tarde, até chegar aqueles que começaram 6 da manhã, né? E ele foi dando um denário para cada um. Aqueles que trabalhou 6 da manhã recebeu também um denário. Eles foram dizer: ah, mas Jesus, ou aquele que o contratou, né? Mas ele trabalhou só 1 hora, começou 5 horas da tarde, terminou 6 horas da tarde, eu estou aqui desde as 6 da manhã. Aí aquele que contratou diz: mas o que nós concordamos lá no começo do expediente, 6 da manhã? Ah, foi um denário. Então eu sou justo. E eu dou para aqueles que trabalharam 5 horas da tarde, porque o dinheiro é meu. Em outras palavras, Jesus aqui está ensinando, pouco importa o quanto você está trabalhando. Porque existem pessoas, na verdade, deixa eu recapitular aqui o meu pensamento, que existem pessoas que acham assim: ah, eu estou aqui 30 anos. A última igreja que a gente congregou, tinha um irmão lá, eu cheguei na igreja, né? Ele, para querer impressionar, não, eu estou aqui há 34 anos. Mas você perguntava dele para as pessoas, todo mundo falava mal, ou seja, nunca cooperou, nunca trabalhou. O tempo não determina o quanto nós estamos trabalhando. O que importa é a qualidade do nosso trabalho. Não tem diferença de quem está 30, 40 anos ou de quem está chegando agora. O importante é fazer com qualidade, né? Então, Jesus aqui está se apropriando dessa profissão que era trabalhar com a terra. Por exemplo, lembra aquela passagem que a Bíblia diz que Jesus chegou para a figueira e tentou achar frutos na figueira. E não achando frutos, Jesus falou: maldita seja essa figueira. Ela vai secar. E não é que secou mesmo? Porque Jesus entendia, Jesus sabia de figueira. Ele, como carpinteiro, ele sabia que o processo da figueira, primeiramente nasce os frutos, para depois começar a nascer as folhas. Aí as folhas crescem uma vez que já está cheio de frutos na figueira. Então quem olhava de longe para aquela figueira, estava cheio de folhas. Então pensava, já que tem folhas, os frutos já nasceram, uma vez que os frutos nascem antes do que as folhas. Mas o problema daquela figueira era que ela tinha muitas folhas e não tinha nada de frutos, né? Isso só se enxerga quando chega perto. Entende? Aí Jesus amaldiçoa a figueira, né? Como carpinteiro, Jesus também vai usar, nas suas parábolas, o trabalho nas pedras. Vamos ler, por gentileza, Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículo 47. Se alguém puder ler aí, irmãos. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Obrigado. Então, Jesus aqui está usando essa parábola, mas era algo que ele sabia e ele fazia, uma vez que muitas pessoas construíam algumas casas em lugares onde eram inapropriados.
E Jesus está dizendo que o melhor lugar era fazer na rocha. Outra coisa também, que a gente entende que realmente Jesus trabalhava também como carpinteiro e exerceu essa profissão e trouxe as lições para aqueles que lhe ouviam. Evangelho de Cristo, onde segundo escreveu João, capítulo 14. Abra aí a sua Bíblia. A gente já está concluindo já, irmãos. A crucificação de Cristo e a ressurreição a gente deixa para a próxima quarta daí. Tá bom? 4:2. Obrigado. Então, aqui Jesus Então, aqui Jesus está usando algo que é muito interessante na época, conforme a família ia crescendo e aumentando os cômodos da casa. Não é diferente dos dias de hoje, né? Então, Jesus exercia esse papel. O que Jesus aqui está dizendo é que ele sabe que a família dos céus agora vai crescer. Então, ele vai lá preparar, aumentar, né, a casa para aqueles que amarem a sua vinda. E é muito interessante esse texto, né, irmãos? Eu estava pensando isso essa semana, que existem pessoas que dizem assim, mas aquela pessoa morreu, mas será que foi salva no último minuto? Mas, a bem na verdade, irmãos, a questão da salvação é para aqueles que amam a vinda de Cristo. Vamos ler um texto aí. Eu sei que a gente, daqui a pouco a gente já volta aqui para o assunto. Abre a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Segunda Timóteo. Capítulo 4. Versículo 8, se alguém puder ler aí. Diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua. Então, a coroa da justiça é para quem? Para aqueles que amam a vinda de? Pode uma pessoa viver no pecado e chegar no último momento da vida e dizer, não, Jesus, me recebe? É possível uma pessoa ser salva? Será? O que os irmãos dizem? Acredita que sim? Mas ali foi muito específico, né? E o que a gente consegue entender é que ele teve somente aquela oportunidade. E uma pessoa que teve várias oportunidades, que é o nosso caso, né? Mas está sempre rejeitando e nunca quer saber do sacrifício vicário. E só vive na baderna, na mentira, no adultério, enfim, tudo não quer saber, ele não ama a vinda de Cristo, ele nem crê em Cristo. Aí chega no último momento e ele diz, Jesus, é possível uma pessoa ser salva? O que a gente consegue entender é que o céu é para aquele que ama a vinda dele. É muito arriscado. No último momento ali, a pessoa tomar essa decisão, né? É arriscado, não impossível. Hã? É arriscado, não impossível. Olha, são casos e causos, né? Por exemplo, no caso ali do ladrão da cruz, foi a única oportunidade dele. E quem teve inúmeras oportunidades e nunca quis saber do Evangelho? Esse ladrão pode ser que ele tenha ficado preso durante todo o ministério de Jesus. Já que ele estava indo para a crucificação, né? Ele poderia ter ouvido Jesus só na cadeia, ele só teve aquele momento ali, só volta. Eu digo isso porque hoje em dia a gente vê algumas situações em que acaba acontecendo, né? A pessoa no decorrer da vida nunca quis saber, nunca quis saber.
É, Há uma possibilidade. mas é perigoso, né? É perigoso. Alguns comentaristas, mudando de assunto, do Sábio Fabiola, que isso aí dá um papo pro resto da noite. É. Alguns comentaristas falam que, devido à sua profissão, pode ser pedido, pode ter sido durante a sua profissão, ter sido pedido para ele fazer algumas cruzes. Há uma possibilidade também. Como assim? Fabricar. Quem? O próprio Jesus, como carpinteiro, fabricar cruzes para o Império Romano. Há essa possibilidade também, porque Jesus ele fala de cruz, né? Negue-se a si mesmo. E se quiser, né? Se quiser, negue-se a si mesmo, vem, toma a sua cruz e siga-me, né? Por que não, né? Porque era também fazia parte da carpintaria, né? Mais alguma pergunta, irmãos? Hoje a gente vai terminar às 9. Na próxima quarta, aí nós falaremos, porque senão não vai dar tempo, né? Sobre os milagres de Jesus e sobre a crucificação e a ressurreição daí. Alguma pergunta? Não? Sobre o batismo? Vou fazer uma pergunta simples para os irmãos aqui. Uma pessoa que não é batizada, que não desceu as águas batismais, ela pode ser cheia do Espírito Santo antes de ser batizada? É possível. É verdade. Mas pode acontecer. Isso aconteceu lá na casa de Cornélio, para quebrar a incredulidade dos que estavam com Pedro, né? Eles foram cheios do Espírito Santo, enquanto Pedro estava pregando na casa de Cornélio, aí depois, consequentemente, eles foram batizados. É claro que ali do Atos 2, não há registro. Aham. Ele e sua casa. Ele e toda a casa dele. Toda a casa dele. Em Atos 19 também, né? Lá em Éfeso. Outra pergunta também que eu quero fazer para os irmãos. Há necessidade de batizar? Só deve batizar em águas correntes ou pode ser em qualquer lugar? O que os irmãos me dizem? Qualquer lugar, né? É no caso do eunuco, né? Eu sei que a gente vai estudar Atos mais para frente, mas lá ele foi batizado, a Bíblia diz ali no olho d'água. Esse olho d'água aí é uma poça. O próprio centurião foi batizado na sua casa, ele e a sua família. Também, Oi? Foi água corrente. Foi no Jordão, né? E bem corrente. Então, essa é a questão. Alguma pergunta, irmãos, para a gente terminar hoje? Tem que ser por imersão. Né? Por imersão. Nós não batizamos por aspersão, né? Por mais que tenha algumas igrejas, eles batizam, né? Por aspersão. Mas, biblicamente, nós seguimos aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Foi por imersão. A partir do momento que ela entenda, né, o que é o batismo, necessariamente não precisa ser com 12 anos. Ainda mais que a nossa geração é bem evoluída, né? Entende? Eu converso com o Arthur ali, eu falo, meu Deus, quando eu tinha 4 anos, nós não somos evolucionistas, né? Nós não cremos na evolução física, mas mental. Se duvidar o Arthur, é para ver mais fácil para o Google do que o irmão.
uma geração, entende? Então, necessariamente não precisa ser com 12 anos, porque tem algumas, acho que aqui também, não sei se aqui como é que é, Ney, aqui precisa ter uma, acima de 12, é. Algumas exceções. Uhum. Tem algumas denominações que é só a partir dos 12. Acho que até a partir dos 14 algumas. Tem algumas exceções, né? Porque tem alguns que conseguem ter compreender muito fácil, né? Mais alguma pergunta, irmão, sobre o batismo, sobre o ministério de Cristo, sobre parábolas? Não? Então tá, então nós vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, agradecemos por esse dia qual o Senhor nos tem dado. Agora nós vamos estar, ó Pai, indo para as nossas casas, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Continue abençoando a vida de cada um dos meus irmãos que vieram a este santuário para aprender um pouquinho mais da sua palavra. Nos dê, Pai, uma continuação dessa semana de bênçãos, uma continuidade de alegria, de paz. Crendo, Pai, que ainda essa semana o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos e pensamos. Oh, meu Cristo, também abençoa os irmãos que estarão ofertando, que estarão abençoando esta casa. Abençoe eles em todas as áreas, seja sentimental, seja material, seja espiritual. Abre as portas, escancare as janelas dos céus e derrama das suas copiosas bênçãos para a glória do seu nome, Jesus.